Namaskar, boa noite. Hoje é sexta-feira, toda sexta às 8 horas está tendo uma pequena live. A gente está explicando sobre os 16 pontos para a autorrealização do yoga. E hoje nós vamos falar sobre o sétimo ponto, que é sobre alimentação. Gente, alimentação, vocês já ouviram falar que você é aquilo que você come. Por que a gente diz essa frase tão conhecida? Você é aquilo que você come. No Tantra Yoga, nós temos uma ciência que explica que a nossa mente é formada por várias camadas, e a camada mais externa da nossa mente é o corpo físico. Então, esse corpo físico ele é constituído pelos alimentos que nós ingerimos. Se você ingere alimentos sutis, nós vamos ver os tipos de alimentos bons para ser ingerido, para ter um corpo saudável, para ter uma mente equilibrada, e os tipos de alimentos que são ácidos, que não são tão benéficos para a mente. Então, conforme você ingere alimentos ácidos que não são benéficos, você vai estar interferindo na bioquímica do teu corpo, vai estar interferindo no funcionamento do sistema glandular, e isso vai ter um efeito do nosso sistema nervoso, vai despertar algumas tendências mentais. Consequentemente, a nossa mente vai sofrer as consequências daquele alimento que você está comendo. Então, por isso que essa frase é muito popular, você é aquilo que você come, né? Nós temos 3 tipos de alimentos que são, na Ayurveda vocês ouvem falar muito, que são importantes nós conhecermos e entender quais são, para a gente conseguir ter uma dieta bem equilibrada, balanceada, para que o nosso desenvolvimento, não só físico, mas psíquico e espiritual, aconteça de uma forma mais rápida, mais fácil, né? Muitas pessoas querem entrar no caminho da meditação, mas elas têm muita dificuldade no início porque falta um pouquinho desse ajuste do tipo de dieta que nós estamos tendo. Tá? Então, quais são os 3 tipos de alimentos que nós temos que observar? Primeiro, nós temos a categoria de alimentos sutis. Alimentos sutis são alimentos que vão trazer benefício para o corpo, para a mente e para o corpo e para a mente, e também vai ajudar você também na prática espiritual. Esses alimentos sutis são todos derivados de cereais, grãos, frutas, verduras. Nós temos uma lista assim que eu vou falar para vocês que engloba os alimentos vegetarianos, tá? Os alimentos vegetarianos, lacto-vegetarianos. Quais são esses alimentos? Olha, nesta categoria incluem todas as espécies de cereais, grãos, tá? Castanhas e frutas, temperos suaves, sal e açúcar com moderação, né? A nossa cultura brasileira exagera extremamente nesses dois aí, sal e açúcar, mel, chás de ervas e a maioria das verduras, dos legumes e das leguminosas, leite e produtos lácteos, tá? Lembrando aqui, olha, leite e produtos lácteos, se nós devemos observar o consumo desses alimentos, porque nós sabemos que a nossa indústria hoje não é nada gentil, né, com os nossos animais. Então, eu recomendo uma dieta vegana, tá? Embora esteja aqui, mas se você consumir com moderação, tudo bem. Os alimentos satívicos são imprescindíveis para as pessoas que fazem asanas, né? Pessoas que entram no yoga têm que começar a observar que tipo de alimento está ingerindo. Não adianta a gente querer fazer yoga, meditação e querer comer qualquer coisa, né? Isso não vai contribuir para o teu progresso. E aí nós temos a outra categoria de alimentos, que são alimentos rajásicos. Esses alimentos rajásicos devem ser consumidos de forma moderada, porque se você exagerar no consumo, ele vai ser um alimento que não vai te trazer um benefício físico também. Então, ele acaba sendo uma outra categoria estática, que nós vamos ver já na sequência. Quais são esses alimentos rajásicos? Todos os tipos de alimentos que são estimulantes, né, que tem cafeína, que agita a mente. Eu vou ler aqui, né, do livrinho, ó. Esse livro eu recomendo, tá? Os 16 pontos. Então, eu vou ler aqui a listinha dos alimentos rajásicos, para não esquecer de nenhum. Tá? Nessa categoria se enquadram os seguintes produtos, olha. Rabanete. Eu sempre estranhei quando eu comia rabanete, né, antes de eu saber disso. Café, chamate. Olha só, Rio Grande do Sul, chamate, hein? Vamos trocar o chamate por chá
outro tipo de chá que não tenha cafeína, né? Sem ser chá verde. Chá preto, guaraná, refrigerantes gaseificados com CO2 e chocolate, exceto o chocolate branco, tá? Ou seja, produtos que contêm cafeína e outras, deixa eu ver aqui, substâncias estimulantes são, se forem ingeridos em grande quantidade, vai acabar se tornando um alimento que não vai ser benéfico para o teu corpo, nem para a tua mente. Então, esses alimentos aceleram a nossa mente, né? Agita. Então, tem que ingerir com moderação. E agora nós temos a terceira categoria, que é a categoria dos tamásicos, né? Alimentos tamásicos. Esse nós devemos evitar, tá? Se você quer realmente ter um corpo saudável, se você quer ter uma mente equilibrada, leve e ter também uma meditação melhor, você tem que observar e eliminar aos poucos, gradualmente, esses alimentos. Eu vou falar quais são. E depois vamos comentar um pouquinho sobre eles, tá? Olha só. Gente, tem uma lista um pouquinho grande aqui que é um grande desafio, tá? Então, eles são alimentos prejudiciais à mente e ao corpo. Tá? Nessa categoria se enquadra carnes, produtos de origem animal, inclusive gelatina, tá? Peixe, ovos, cogumelos, cebola, alho, queijo de sabor muito forte, como os queijos franceses, tipos de camembert, brie, etc., que adquirem fungos no processo da maturação, fumo, álcool, alimentos fermentados e estragados, folha de mostarda, levedos, drogas alucinógenas e que alteram o organismo. Olha, presta atenção nisso, hein? Né? Então, a dieta apropriada aqui para o yoga resultou na práticas e experiências feitas pelos yogis, tá? Durante vários anos. E depois que foi elaborado esse sistema alimentar. Gente, agora o que acontece quando nós queremos praticar meditação e o nosso hábito nosso hábito alimentar ainda está, nossos alimentos estão sendo muito tamásicos, nós estaremos produzindo muita acidez no nosso organismo e consequentemente, nós vamos desenvolver algumas doenças. Quando o nosso corpo está ácido, nós desenvolvemos algumas das principais doenças que nós vemos aí na sociedade. Quais são elas? Enrijecimento das articulações, até doenças mais graves, como reumatismo, artrite, dispepsia, constipação, derrame cerebral, úlcera, cálculos renais, distúrbios nos rins, né, doenças cardíacas, pressão alta, asma, distúrbios menstruais. Né? Aí tem mais uma observação. Além disso, a cristalização do ácido úrico afeta o sistema nervoso, acarretando nervosismo, depressão, temperamento agressivo e ansiedade. Por isso, devemos ser muito cautelosos com os alimentos que ingerimos. Gente, eliminando esses alimentos, nós vamos ficar livre dessas consequências aqui. Agora, o grande desafio para o brasileiro, né, além de deixar comer carne, eu acho que o maior desafio é deixar de comer o alho e a cebola, porque isso faz parte da nossa cultura. O alho tá no arroz, o alho tá no feijão, o alho tá em tudo, cebola também, o brasileiro adora. Agora, qual que é o problema de ingerirmos o alho, a cebola, cogumelo, todos esses alimentos que foram listados? Eles vão superestimular as glândulas sexuais, e isso vai impedir, isso vai fazer com que a tua mente fique agitada. Então, como que você vai meditar, né, concentrar a mente em pensamentos mais sutis, concentrando a mente em centros energéticos superiores, se a sua glândula sexual está super aquecida, super estimulada? O alho, quando você ingere alho, ele é tão forte que você transpira ele nos poros. Ele é muito mais ácido do que a carne, tá? Para algumas doenças, usamos o alho como um remédio, mas não é recomendado comer todo dia. Para um praticante de yoga, não é possível tu evoluir, avançar na sua prática, no domínio da sua mente, se você ingere alho.
Então, é um desafio mesmo, muito, muito mesmo, mas temos que, né, encarar isso. Essa é a realidade. Essa é a realidade, tá? Para quem come carne, o alho pode ser até indicado, porque ele ajuda a purificar o sangue, né? Ele ajuda a purificar das toxinas da carne. Quando nós ingerimos um alimento, por exemplo, como carne, é importante a gente lembrar que o nosso corpo, ele tem o mesmo funcionamento, muito parecido com os animais frugívoros, né? Frugívoros. Então, essa parte do nosso tronco, o nosso sistema digestivo, ele tem 12 vezes o tamanho dessa parte daqui do nosso tronco, tá? Enquanto que o animal só tem 6 vezes, se eu não me engano, o tamanho. É bem curto, ou menos até. Então imagina, o alimento que cai aqui, um alimento carnívoro que tem rápida decomposição, se decompõe muito rápido, ele fica aqui por muitos dias até sair do seu organismo, e isso gera muitas toxinas. Então, para quem, né, ainda prefere manter uma alimentação assim, carnívora, o alho pode até ser benéfico. Mas para quem vira vegetariano, né, é melhor também não ingerir o alho mais, porque é muito ácido. Os ovos também, né? Ingestão de ovo, o ovo tem a mesma bioquímica da carne. Então, também nós, yogis, evitamos o consumo de ovos, tá? Então, assim, fiz um resumo bem rápido. Esses são os alimentos e as consequências, né? Que nós sofremos. Quando você opta por uma alimentação sutil e saudável, você tem que lembrar uma coisa, né? Se é possível, eu vou ler uma frase do Shri Shri Anandamurti que ele fala assim, ó. Quando você tem, né, você vai tomar uma decisão, que alimento comer? Ele fala assim: tanto quanto possível, devemos optar pelos alimentos provenientes de seres que tenham a consciência menos desenvolvida, né? Isto significa dizer que se os vegetais estiverem disponíveis, os animais devem ser poupados. Além disso, sejam quais forem as circunstâncias, antes de matar um animal, quer ele tenha consciência desenvolvida ou não, deve-se considerar se seria possível viver com um corpo saudável sem eliminar tal vida, né? Shri Shri Anandamurti, um guia para a conduta humana, né? E aí ele faz uma pergunta que eu também vou, né? Fica uma pergunta para a gente refletir. Se você ama os animais, por que comê-los? Né? Essa é uma reflexão aí para você pensar. Nós estamos aqui para te ajudar a fazer todas essas transições com os nossos conhecimentos, com as nossas práticas. Uma pessoa, quando ela começa na meditação, não significa que ela tem que largar de uma vez esses alimentos. Pelo contrário, o que o Shiva, o grande guru, primeiro mestre tântrico que veio nesse planeta, o que ele fala para as pessoas? Quando ele chegou nesse planeta, ele encontrou um caos. As pessoas vivendo de forma bem instintivas, bem animalesca, e comiam de tudo, né? Mas ele percebeu que precisava ajudar esse ser humano a evoluir. Então, muitas pessoas chegavam para aprender meditação com ele, e essas pessoas comiam carne, fumavam, bebiam. E o que o Shiva falava para eles? Olha, vai consumindo com moderação, né? Vai diminuindo gradualmente, continua meditando, fazendo as suas práticas. Conforme você vai meditando, você vai vibrando uma energia sutil, né, em todo o seu campo energético, e isso vai despertar uma vontade de você não evitar de consumir alguns alimentos que são densos, que são tamásicos. Então, a gente é aquilo que você é aquilo que você come, né? E o Shiva falava assim: olha, diminui gradualmente, medite, que a meditação vai te ajudar a mudar esses desejos, essas vontades, esses apegos, né? E aí tem mais algumas dicas sobre a alimentação que é importante, tá? O que o Shiva fala pra gente? Coma no máximo, tá? Não é que tu tem que seguir isso como uma regra, mas não coma no máximo 4 refeições por dia, tá? Em cada refeição, você vai comer no máximo 4, como fala? 4 itens diferentes, 4 receitas diferentes.
tá? No máximo. Se menos, mais simples, mais fácil de digerir. E não coma entre os intervalos e a quantidade que tu tem que comer. Essa aí que tá, né? A gente fica querendo saciar uma sede infinita por felicidade na comida. Isso é impossível, né? Então, a quantidade máxima que tu tem que comer, você tem que sempre pensar no tamanho do seu estômago, né? Assim, ali no tamanho do seu estômago, você tem que ter um pouquinho de sólido, deixar espaço para o líquido e deixar espaço para o ar, tá? Então não vai comer até encher o tanque, porque você vai ter indigestão. Indigestão tem várias, a indigestão, gente, é o início para várias doenças, né? Onde acumula e gera acidez no nosso corpo e é ali que começa, né, o início, assim, a fonte de várias doenças, vários problemas. Então, opte por uma alimentação alcalina, observando aí quais são os alimentos sáttvicos, os alimentos rajásicos e os alimentos tamásicos. Se você pesquisar Ananda Marga, os 16 pontos para a autorrealização do yoga, ou vai aparecer alguma coisa, eu tenho certeza, mas se você quer ouvir novamente, eu falei aqui nessa live todos os ingredientes que nós podemos e devemos evitar de comer, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. É uma live rapidinha, né? Nós estamos no 7º ponto, os 16 pontos para a autorrealização do yogi. Toda sexta-feira, às 20 horas, a gente está compartilhando um ponto. Eu espero que eu tenha contribuído. Participe das lives, olhe no perfil que tem várias atividades por aí acontecendo, vários conteúdos sendo postados toda semana, tá bom? Um grande namaskar, um bom final de semana para vocês. E aí compartilha o link, né? Compartilha essa live aí com quem tu acha que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Deixa eu dar uma acenada aqui para vocês. Uma boa noite, um bom descanso. Namaskar.